Ó. Ah, aqui essa aqui. casinha aqui, ela, eu vi ela. Por que eu aceitei essa? Na verdade, eu aceitei porque é muito importante hoje em dia, né, ter o arma, né, tecnologia, né, dentro das comunidades para que tu possas fazer seus próprios vídeos e, além disso, falar qual é a importância da sua cultura, né? Hoje em dia, muito difícil pessoas virem dentro das comunidades indígenas conhecer. Meu nome é Anildo Romeu e Quaraã, me chamam na língua Guarani. E a gente está 8 anos aqui, desde 2015, né? Com a parceria, ajuda do Ministério Público, do Estado Federal e do Trabalho, né? Eu sou Thalisson Naua, sou indígena do povo Naua, de Manso Lima, no Acre. O meu território está localizado dentro do Parque Nacional da Serra do Divisor, que é uma área de proteção ambiental, né, de conservação da natureza, uma das regiões com maior biodiversidade do planeta, na região especificamente ali do Vale do Juruá. Eu sou jornalista de formação e também tenho um mestrado em Antropologia Social pelo Museu Nacional da UFRJ, e atualmente eu faço doutorado em Antropologia Social também pelo Museu Nacional. Utilizar a imagem dos povos indígenas de uma forma de preconceito, né? Utilizar a linguagem, a costume de racista, né? Então isso muitas das vezes, não só hoje, mas sempre vai acontecer, né? Porque muitas pessoas, ele chega de uma maneira só. A pessoa se inferioriza muito nele, né? Ah, eu sou melhor que eles. Ah, tenho mais coisa que ele, né? Então, muitas das vezes, isso eu sempre falo, eu ouço também de algumas formas, o indígena, por que eles não vivem na cultura deles, né? Por que são os indígenas utilizam a tecnologia? Tá com celular, iPhone, tudo aquilo que eles falam. O cinema, como esse lugar de representação dos povos indígenas, ele tem um papel fundamental de desconstrução da imagem dos povos indígenas no imaginário social, né? Não se aproxime de mim, canibal. Canibal! Se a gente pegar o histórico, né, o Ronald Romanelli, eu acho que é esse o nome dele, ele fala sobre as representações dos povos indígenas desde o período da invasão até o mais próximo assim, dos dias atuais, e ele aborda como os povos indígenas foram representados de uma forma totalmente estereotipada
E essa estereotipação gerou violências físicas, né? Então a gente teve mortes por conta da forma como os povos indígenas sempre foram vistos. Seja num primeiro momento, na época não tinha cinema, né? Então a gente trabalhava muito a pintura ou a representação na forma de imagem. E no cinema, sobretudo, a gente tem essa possibilidade de superação desse processo, né? De uma representação que veio muito deturpada durante os anos. Mas mesmo o cinema tendo os elementos tecnológicos contemporâneos que poderiam superar essa representação inadequada, ele vem vestido dessa roupagem, dessa representação que de fato não representa os povos indígenas, né? Então, por mais que o cinema ele tenha essa potencialidade de superar os preconceitos, as violências, a folclorização, ele também tem esse papel, ele acaba reproduzindo muito dessas violências por conta de uma trajetória, por conta de uma forma de fazer que é muito vinculada às práticas não indígenas. Então, do preconceito, né? Que existe muito preconceito. Existe muito racismo ainda. Sabemos que quando a gente fala do Brasil, né, uma cultura de várias culturas, né, mas isso não acontece muitas vezes. Então, falamos da cultura, o Brasil é uma cultura, né? Acho que não existe lá ainda. A forma como o cinema representou por muito tempo os povos indígenas foi de uma forma que não condizia com a nossa realidade, com a nossa situação. Então, com o tempo, né, principalmente com a entrada e a presença dos povos indígenas na comunicação, é que a gente vai ver uma superação dessa representação inadequada, como eu gosto de chamar, né? Uma representação que chegue mais próximo daquilo que a gente vivencia no nosso cotidiano e aborde principalmente temas que são dos nossos povos. Desde pequena eu sempre ouvia meus avós, por parte de mãe, por parte de pai, eles sempre falaram que tem cabeceira, o igarapé tem mãe. Toda vez que a gente for entrar, que a gente for passar 6 horas, meio-dia no igarapé, pedir licença, proteção. Pessoal, por que a gente não se apropria também de tecnologia, não se apropria também de câmera? É importante divulgar nosso costume no nosso dia a dia, né? E aí eu acho que tem um ponto muito interessante, né, que é o fato de a gente trazer as nossas demandas para essa forma de fazer comunicação, né? E aí a gente tem um cinema engajado, né? Um cinema político. Então, muitas das vezes nós temos que se aprofundar também nesse sentido. Vamos divulgar aquilo que... Então, assim me marcou muito, né? Daí eu falei para minha família, disse, o que é importante para nós hoje em dia? Hoje em dia é importante também se apropriar de algumas coisas que não é nossa, porque não indígenas se apropriaram muito das nossas coisas também, né? Da nosso costume, da nossa realidade, da nossa história, se apropriaram também. Então, por que a gente não tenta também reverter e buscar na visão nossa, como utilizar, como é a forma de viver? Ela também é carregada dessas violências que são, sobretudo, europeias, né? A gente poderia citar, por exemplo, a forma como as pessoas liam os povos indígenas e chamavam de tribos, por exemplo, né? Dessa hierarquização das sociedades e
a sociedade europeia como modelo de sociedade a ser alcançada, né? E aí tribo seria justamente populações indígenas em processo de estágio de alcançar a civilidade. A civilidade essa que pertencia somente à Europa, né? Para os Guarani, para o meu pai, na verdade, para o meu pai, uma câmera não é tão importante, né? Para eles vivem muitos preservados, daí eles vivem muito da cultura deles, do antigamente, né? Essa aqui é a casa tradicional mesmo dos Guarani. De antigamente, todas as aldeias, mais antigamente, toda construída dessa forma. Uma pessoa faz em 15 dias. E se juntando, leva os 6 dias, por exemplo, daí a pessoa, todo mundo se junta, busca aquilo, então vai fazendo. Nessa parte aqui, todas as criancinhas desse tamanho, eles têm. Pode chegar, pode fazer. Então, isso muitas das vezes a pessoa vê, nossa, um cacique está levando as crianças para trabalhar, né? Não é isso. É que as crianças adoram disso. A gente não chama as criancinhas desse tamanho, mas elas que vão tentar o conhecimento, tocar nas terras, tocar tudo aquilo que ele vê na imagem deles, né? Colocar na imagem deles. Então daí já começa, né? Por exemplo, o ensinamento. Isso que eu estava falando, hoje em dia a gente perde muito nessa questão, por causa da escola. Muitas das vezes é bom para as crianças dos mais jovens, mas muitas das vezes é ruim para nossos pais, que é mais antigo. Porque eles perdem, né? Eles deixam de falar aquilo que ele aprendeu muito antigamente para repassar, e a gente não pega mais essa situação. Então por isso que muitas vezes para nós, para mim, por exemplo, a escola é bom, né? Porque futuramente vai precisar, né? Mas para o meu pai não. Para o meu pai eu estou deixando de ser indígena para mudar em outro costume. E hoje em dia nós temos que mudar, não é mudar, mas se apropriar de algumas tecnologias que não é da cultura indígena, mas podemos também se apropriar. Da presença indígena nesse processo de produção que o cinema acabou incorporando de uma forma muito positiva e teve resultados, né? E um dos resultados é que não simplesmente nós queremos estar como personagem. Se o cinema lá no começo ele construiu essa narrativa e esse percurso, né, de nós povos indígenas como personagem na produção audiovisual, agora a gente tem nós mesmos passando pelo processo de produção, elaboração, roteirização, finalização de todo o processo e que trouxe contribuições extremamente valiosas para o cotidiano mesmo, né? Para o dia a dia, para a gente se sentir parte dessa produção. Então assim a gente passava muito dificuldade nesse sentido de, por exemplo, colocar a câmera de como é que vai? Então era dificuldade a gente tinha, né? É muito mais do que simplesmente representar pela visualidade da coisa, por ver a coisa, mas uma representação que movimente estruturas, uma representação que aborde os povos indígenas de uma forma que a gente se sinta parte, né, daquela ideia, daquela imagem que está sendo apresentada, mas também gere uma reflexão nas pessoas e faça com que essa reflexão movimente as estruturas de onde os povos indígenas estão e para onde a gente quer ir. A gente tem que respeitar cada um a costume de viver. Isso é viver em uma cultura. Então, a minha cultura são diferentes e a cultura deles são ruins. Não, a cultura deles é outra. Não, a cultura deles é outra, mas a forma deles viver. A minha cultura também é outra, mas a forma deles viver é outra. Então, nós temos que respeitar a cultura como ser humano. Se não acontecer isso, nunca vamos ser ser humano. Porque vai existir muito preconceito, muito olhar diferente.
llorar por ti.